Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. E neste programa especificamente a gente está falando sobre um tema que envolve educação. E tudo isso tem um motivo, como a gente falou no bloco anterior, mas vale a pena lembrar que nós temos em Joinville o Instituto CORE, que tem a CORE International School, que possibilita aí uma educação em nível internacional para os alunos, fazendo com que atinja um público que até então a cidade não tinha, e principalmente atraindo executivos de grandes empresas, né, para morar em Joinville, adquirirem seus imóveis em Joinville e trazerem toda a família também para morar na nossa cidade e na nossa região. E, para tanto, eu recebo aqui as professoras Esther Pessoa e Liliane Constantini. A gente conversou um pouco no intervalo, né? E a gente fica pensando que eu falei no intervalo, só que eu falei antes. Sim. Mas eu queria falar também sobre essa questão da escola internacional, professora, que na nossa conversa que a gente teve, eu visitando lá o instituto, né? E a escola, possibilita aos alunos, quando envolve ali o ensino médio, de ter uma certificação que abre muitas portas para eles, né? Isso quer dizer que aquele vai substituir, eu acho que não substitui porque existe toda uma interação, né? Mas o que era muito comum antigamente, que são os intercâmbios, vamos chamar assim? Sim. Não substitui, né? É muito mais do que isso. Mas sim, nós também temos intercâmbio. Vou falar um pouquinho do intercâmbio e depois eu falo dessa diplomação internacional. Os intercâmbios ou summer camps, ou enfim, são muitas propostas, né, que nós podemos apresentar aos estudantes. Eles servem para o estudante ter uma experiência fora do Brasil, ou numa universidade, ou numa outra escola, seja internacional ou não. Pode ter duração de um mês, pode ter duração de semanas, ou até 6 meses, 1 ano, né? E é uma excelente experiência, né, para o estudante para ir para fora do Brasil, para entender outras escolas, para ver outras culturas, ter um ensino internacional também. Então, ele pode participar de um programa de intercâmbio pelo período que a família considerar mais interessante e depois retorna para o Brasil e ingressa na escola normalmente, né? Até pelo currículo internacional que nós temos, é possível validar tudo sem problema algum. O ensino internacional, na nossa escola especificamente, nós somos certificados pelo International Baccalaureate, como eu comentei, e às vezes nós usamos alguns termos aqui que não são tão familiares, né, professora, como o IB, então, International Baccalaureate. Ele é um selo internacional e hoje, em qualidade mundial, é o que se tem de melhor em educação no mundo. Então, este selo nos permite uma certificação e com isso, né, professora, nós trabalhamos a metodologia, a filosofia, a missão do IB totalmente ligada à CORE. Desde a educação... Desde a educação infantil. Então, nós temos crianças de 4 meses até os jovens que se formam no ensino médio. E elas já começam, né, com essa metodologia, mais a partir dos 3 aninhos, no K3, mas, né, a escola é uma só e trabalha com isso de forma totalmente interligada. Nós somos a única escola de Santa Catarina que tem os 3 programas do IB, porque são 3, não começa nas séries iniciais com o PYP, no Fundamental 1, nós chamamos ainda de PYP, no Fundamental 2 com o MYP e no ensino médio, que é o programa do diploma, quando o estudante vai sair com uma certificação, ou seja, um diploma internacional, que é o DP, que é o programa do diploma. Participando de um ensino internacional e tendo esse programa, o estudante tem muitas vantagens, né? Além de ele ter uma educação muito mais robusta, de participar de um ensino global, de ter a oportunidade, né, de ter essa mentalidade internacional e esse contato todo, encorpar o seu currículo, ser um estudante que é trabalhado também por meio de skills, então nós trabalhamos os conteúdos por meio de habilidades. Ele tem a diplomação internacional, o que facilita demais para ele aplicar para universidades estrangeiras, e também o Brasil está aceitando o diploma do IB. Muitas universidades brasileiras estão aceitando nossos estudantes
sem vestibular. Então, o estudante que tem um determinado ponto, né, consegue um determinado ponto, enfim, nas provas, ao final do curso, ele pode ingressar em inúmeras universidades brasileiras que oferecem inúmeros cursos sem o vestibular. E por que isso? Porque é um estudante mais preparado, é um estudante que tem já uma visão acadêmica muito grande, porque participar do programa, e é desde as séries iniciais, né, professora, seguindo todas as linhas de indagação, os conceitos, construindo toda a aprendizagem com autonomia, tendo o estudante no centro, lá no programa do diploma, ele vai ser um estudante muito mais pesquisador, é um estudante que tem dados, que lê, que enfim, né, que escreve muito e faz muitas conexões. Então, para uma universidade ter esse estudante é muita vantagem, né? E é o depoimento que a gente tem dos nossos estudantes aí, né, que estão aí nas universidades do mundo ou do Brasil e que voltam, né, e que nos contam como é que está sendo aí a sua vida na universidade. Hoje nós temos 25% dos nossos estudantes que vão para fora do Brasil. Então, fazem aplicações para fora. O restante permanecem no Brasil, escolhem as universidades e os cursos, né, que eles desejam aí para sua carreira. E, professora Esther, esse nosso bate-papo me fez lembrar que uns anos atrás, muitos anos atrás, houve uma discussão na Câmara de Vereadores aqui de Joinville, e um vereador que não é mais vereador hoje, mas que passou muitas legislaturas, eles estavam discutindo a questão que eles usavam o termo creche, né? Eu não gosto muito desse termo, assim, eu acho meio assustador, né? Mas eles falaram assim que, mas as professoras, eles estavam discutindo que a professora precisa ter uma professora, precisa ter uma qualificação e tal. E aí no discurso deles, não, mas pode ser qualquer pessoa, só fazer umas continhas para as crianças. As pessoas não conseguem entender isso, né? E eu tive uma breve experiência também como lecionando, mas na universidade. E eu lembro que uma das professoras, a gente conversando com a nossa coordenadora, né, que era coordenadora da faculdade, mas ela também era professora da rede municipal, professora de língua portuguesa, se não me engano. E essa professora, que era minha colega, ela disse assim, porque determinado dia lá eu vou ter que deixar o meu filho, a minha filha, com não sei quem, porque daí apontando para a coordenadora que trabalhava na prefeitura, né, dizendo assim, porque a prefeitura não vai trabalhar, né, não sei o que, é feriado, ou era emenda o feriado e tal, não sei o que, então o CI não vai funcionar. Daí eu falei assim, professora, é que o CI não é um lugar para a senhora deixar o seu filho lá, o CI é um centro de educação infantil, não é um lugar, um depósito que as crianças... É difícil ainda para o público em geral entender essa situação da educação infantil? Eu acho que se a gente falar assim da sociedade em média, sim, né? Ainda existe muito. Nós não somos uma sociedade, né, eu não me refiro a Joinville especificamente, mas ao país, ao mundo talvez, que respeita a infância, né? É muito comum que a sociedade olhe para crianças como algo de menor importância, né? Uma propriedade de alguém, algo que às vezes atrapalha, ou que enfim, né? E por consequência, né, se eu enxergo a criança como alguém de menor importância, então a educação dessa criança também não tem tanta importância assim. Mas a gente, claro, acredita exatamente no oposto, né? E no nosso contexto, nós temos famílias que escolheram investir na educação de seus filhos desde o início, entendendo que essas primeiras experiências são muito importantes. É uma conversa que a gente tem até na escola, e eu também tenho minhas filhas pequenas lá na escola também, né? E assim, até como mãe, as minhas filhas, minha bebê, não vai se lembrar do que ela viveu, da professora dela. Ela não vai saber dizer, minha professora me tratava assim, me tratava assado, né, com o que ela viveu com 1 ano, com 6 meses. Mas ela vai carregar isso pro resto da vida com ela. Então, às vezes, coisas que a gente vive enquanto adulto vêm de experiências que a gente teve lá na primeira infância, né? Tem uma frase meio batida também, mas que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E às vezes a gente acha que estar com crianças pequenas é mais fácil, mas na verdade não, né? Para eu fazer um bom trabalho com essas crianças pequenas, eu preciso ser uma pessoa que tem muito conhecimento, que tem uma sensibilidade muito aflorada, que tem
capacidade para olhar para aquela criança e entender o que essa criança que talvez não fala está falando, do que ela precisa, o que ela está curiosa sobre, o que ela está investigando e como é que eu faço para apoiar o desenvolvimento dessa criança. Que às vezes, numa turma, quando a gente pensa nos bebês, por exemplo, num grupo de 6 bebês, eu posso ter bebês muito diferentes um do outro. E a professora precisa ser apta para olhar para esses bebês ou para essas crianças, entender qual é a curiosidade por trás, o que eles precisam. Né? Nós temos um currículo, nós temos habilidades que essas crianças precisam desenvolver, a professora precisa ter conhecimento de desenvolvimento infantil, psicologia infantil, né? Então é um trabalho bastante rebuscado, bastante complexo, e que precisa ser feito com muito cuidado, por pessoas qualificadas, com uma boa estrutura ao redor, com uma boa relação de adultos por criança, né? Então uma quantidade que todas as crianças consigam receber atenção individualizada, mesmo sendo ambiente institucional. Então são coisas que a gente precisa olhar com carinho e cuidado. Eu achei que era só botar um celular na frente para resolver. Não é, infelizmente. Professora Liliane, um outro assunto que me chamou a atenção durante essa semana que eu vi, se eu não me engano, falando de uma escola com regras mais rígidas, assim, não pode namorar, não pode pintar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo, tem que usar o uniforme especificamente. Fazer com que a educação seja dessa forma, assim, criando regras bem rígidas, é a solução ou mais livre ou um meio termo? O que a CORE utiliza como método? Sim. Nós sempre acreditamos, né, e falo assim, da vida de forma geral, que um meio termo é o sempre interessante, né? Não acredito que o radicalismo em tudo seja a solução. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos, e em se tratando da escola, nós estamos numa comunidade. E para que essa comunidade funcione e se estabeleça, sim, nós precisamos de regras, né? O que é importante olhar é que essas regras precisam ser construídas e conhecidas. E o porquê que nós temos determinadas regras. E vou pegar o exemplo mais simples e o mais comentado hoje, que é o uso do celular. Muito antes de sair essa lei, agora, recentemente, na escola já não permitia o uso do celular, né? Mas por que não permitia o uso do celular? Então, existe um propósito para isso, que é o aluno não se distrair, que é ele não ter muito tempo de tela, é manter a privacidade, é focar no estudo, é não se expor. Existem uma série de coisas que nós podemos enumerar aqui para o não uso do celular na escola. E entendendo também que as tecnologias são importantes, né? Mas o que nós precisamos fazer é educar os nossos estudantes para entender por que não é importante, por que não pode e por que as regras existem, né? Então, sim, nós temos regras, nós usamos uniforme, sim, isso facilita muito para as famílias e para os estudantes também, né? Não se pode usar o celular. Nós temos elevadores na escola, mas nós preferimos utilizar as escadas, a não ser que alguém precise usar o elevador, isso tudo para ajudar na mobilidade, na questão física, né? Existe horário a ser cumprido, embora no intervalo das aulas nem toque no sinal, nós não temos sinal na escola, né? Então, chegou um determinado horário, já se sabe que precisa mudar para outra aula, o professor encerra a aula, o estudante pega seu material e vai para outra sala, que é a sala do outro professor, né? Isso funciona no middle school, ou enfim, permanece na sua e vem outro professor, mas nós temos sim um mínimo de regras para que todo o ambiente, a organização funcione, né, de forma que fique adequado para todos. Mas o mais importante é se conhecer o porquê da regra. Então eu quero voltar um pouquinho no celular. Eu fui, na época da pandemia, se usou demais o celular. Então quando nós voltamos para a sala de aula, eu fui questionada, na época eu era coordenadora, mas professora, por que você não deixa a gente usar o celular? Falei, primeiro que não sou eu, né? Primeiro é uma regra que nós consideramos importante aqui na instituição e a instituição achou que não se pode usar o celular. Mas então vamos entender por quê. Criamos um debate numa sala e aí alguns precisavam pesquisar, né, a utilização do celular, sim, permitido, e outros não se pode mesmo, e por quê? Promovemos o debate rapidamente e eles mesmos chegaram à constatação de que não convém usar o celular por
tantos motivos. Então, o principal das regras é saber por que existem as regras, né? Para a gente poder utilizar de forma adequada. Mas sim, sempre um meio termo. E professora Esther, como é que funcionam as regras para crianças pequenas? O princípio é o mesmo, né? As crianças precisam de limites, de contornos que permitam que elas explorem, né? Então, elas precisam ter essa segurança. E precisamos ter regras e precisamos ter combinados. Então, temos regras que não se discute, não pode bater. É uma regra, né? Não tem discussão sobre isso. Tem o porquê, a gente explica, a gente argumenta, mas não é uma coisa que pode mudar. E temos combinados, por exemplo, a hora de usar o brinquedo de casa. Né? Isso a gente pode combinar, pode negociar, mas a gente entende que as regras, que os limites que são estabelecidos com as crianças precisam ser adequados à faixa etária. Então, crianças de idades diferentes precisam de limites diferentes e precisam favorecer o desenvolvimento e, sobretudo, o bem-estar em grupo. A escola é um ambiente coletivo e as crianças precisam, desde cedo, começarem a entender isso. O meu bem-estar está atrelado também ao bem-estar do meu colega. Então, eu não posso fazer tudo que eu quero, porque senão eu atrapalho ele. Da mesma forma, ele não pode fazer tudo que ele quer. Nós precisamos ter um meio termo, um combinado que fique bom para todo mundo. Muito bem. E um meio termo que fica bom para todo mundo é que o nosso tempo está acabando, mas dá tempo ainda de agradecer a presença de vocês. Foi um prazer recebê-las aqui e falar um pouco mais sobre a escola aqui, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, a estrutura e tudo mais, e realmente fiquei encantado e fico feliz porque a minha cidade tem uma coisa, né, um projeto tão legal quanto esse. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você pela oportunidade, né, e o privilégio de podermos falar um pouquinho mais aí sobre a escola, né, professora, que Com certeza. nos honra tanto também. Dava para falar muito mais, mas nosso tempo é mais curto. Então eu agradeço mais uma vez e agradeço a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Pode Morar. Não esqueça, o programa Pode Morar, essa entrevista com a professora Esther, a professora Liliane, vai estar no YouTube, no Instagram, no Facebook, @Pode Morar, @Programa Pode Morar e todas as entrevistas anteriores que a gente teve por aqui. Agradeço a audiência, um grande abraço e até o próximo programa.